De uma forma simples, até superficial de falar, conhecimento é saber sobre as coisas, conhecer mais sobre coisas. Sabedoria é saber como usar este conhecimento no dia a dia. Nem todo mundo que tem conhecimento é sábio. Aí os pentecostais provavelmente vão dizer, né? Tá vendo? Deus dá muito mais daquilo que a gente pede, do que a gente pensa. Ou se você buscar as coisas de Deus, Deus vai te dar as outras coisas junto. Eu sinceramente penso que é um pouco diferente. Deus colocou no meu coração uma outra coisa. Eu penso que Deus quis fazer de Salomão um homem rico, próspero, famoso, além de conhecedor e de sábio, por um motivo muito específico. Ele quis usar Salomão para ensinar a gente sobre sabedoria e conhecimento. E talvez isso que Salomão tenha pedido não foi tão interessante assim. Talvez tenha sido um grande fardo para a vida dele. Percebam, interessante? Ele fala tudo isso, tudo que ele foi conquistando, comprando, fazendo, e aí no finalzinho ele fala assim: assim, ou seja, por causa disso, ou depois disso, eu excedi a grandeza de todos que me precederam. Lá atrás, há milhares de anos, as pessoas já imaginavam que a grandeza do homem estava nisso. Estava em ter, em conquistar, em possuir, em comprar. E ele está achando que ele está muito bem. Talvez aqui comece a virar a chave. A satisfação não está em comer e beber, mas está em fazer qualquer coisa que venha de Deus. E a gente sabe, qualquer coisa que a gente faz sem Deus no meio, em algum momento vai dar errado. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Vou me policiar para não sair aqui do meio, tá? Gente, fiquem em espírito de oração aí, porque eu tô com uma tosse que tá misericórdia. Então eu vou tentar tossir pouco, para ninguém ficar gripado e para não ficar ruim na gravação. Bom, eu ia falar que lembrou a praça, mas o Serginho já falou, né? Eu não ouvi a resposta. Quem que participou da praça? Quem foi na praça? Pouca gente, pouca gente. A praça era bom, tinha um climinha mais... Era a igreja mais bonita da cidade na época, era na praça, era muito legal. Era bom que, assim, acordava aí de chinelo. E por um ano não choveu, cara. Quem não sabe disso, isso é verdade, tá? Choveu no aterrado, choveu na vila, mas não choveu domingo de manhã de, 9 às 11 por um ano. Choveu no final, quando eu tava, assim, arrumando as coisas para ir embora, mas não choveu durante um ano. O pessoal é firme mesmo. Mas enfim, bom, nós estamos numa série chamada Eclesiastes, do livro Eclesiastes, né? Eclesiastes é atribuído ao rei Salomão, assim como o livro de Provérbios, assim como o livro de Cantares também, né? Alguns dizem que não é de Salomão, outros dizem que tem uma parte de Salomão, outra parte que outras pessoas escreveram, como é que foi ajustando ao longo do tempo, mas enfim, não é esse o objetivo que a gente vai tratar aqui. Antes de falar do livro de Eclesiastes mesmo que a gente está tratando, eu queria falar um pouco sobre o rei Salomão, né? Todo mundo já ouviu falar do rei Salomão. O sábio Salomão, o grande rei Salomão, filho do rei Davi, o homem que construiu o primeiro templo de Israel, são vários rótulos que ele tem, né? O cara que pegou a rainha de Sabá, dizem, né, que ele teve um negócio lá com a rainha de Sabá, enfim, todas essas histórias aí. Eu queria falar um pouco sobre isso porque quando o Dauber falou assim, vamos falar sobre Eclesiastes, foi do nada, ele só me manda mensagem de madrugada, 3 da manhã, às vezes eu olho lá e tal, legal, vamos falar sobre Eclesiastes. Eclesiastes é bom, né? Eclesiastes é um livro... Cara, eu acho que é um livro de filosofia da Bíblia. É um livro filosófico, é um livro que se aprofunda em temas muito importantes. É um livro que se aprofunda em temas importantes da Bíblia. E eu pensei, cara, o que falar? O que falar? E aí, o Dauber pegou e mandou o seguinte, olha, eu vou começar a série, pego a primeira metade do capítulo 1. Você pega a segunda metade do capítulo 1 e o capítulo 2. Eu falei assim, safado, né? Ele pega um trechinho assim, já manda um gigante para eu pegar. E eu não entendi o porquê. Tem, de fato, uma divisão. Quem esteve aqui na semana passada percebeu que os primeiros 11 versículos do livro, do primeiro capítulo de Eclesiastes,
é uma espécie de prefácio de um livro, né? Tem muitos livros na Bíblia que Paulo escrevia muito assim, eu, Paulo, filho de não sei quem, tal, convertido ao Senhor, nova vida, nova pessoa, tal. E aí ele começava a falar, mandando uma carta para não sei quem. Muitos livros começam assim, natural, né? E quando a gente pega um livro, o prefácio de um livro mesmo, o que é um prefácio? Ele não é um resumo. O prefácio de um livro é alguém, geralmente alguém importante, que vai escrever sobre aquele livro na intenção de incentivar alguém a ler. Essa é a ideia de um prefácio, né? Ou alguém vai escrever, sei lá, um livro sobre negócios. Se ele, sei lá, consegue o Bill Gates para escrever o prefácio. O Bill Gates vai falar algo interessante sobre o livro na intenção de que quem lê o prefácio queira continuar lendo o livro, queira começar a ler o livro. Porém, o prefácio, esse início do livro de Eclesiastes, ele é meio estranho. Se você ler o começo, o capítulo 1, que foi o que o Dalber leu, a metade do capítulo 1, o autor fala o seguinte, grande inutilidade, ele fala isso 2 vezes. Aí ele fala assim, tudo é inútil, nada de novo é feito. Tudo que você for fazer, alguém já fez antes, alguém vai fazer melhor antes, porque toda a água vai sempre desembocar no mar, o vento que sopra de um lado vai para o outro, não tem como mudar, né? Não há ganho no trabalho do homem, nada que se faz debaixo do sol tem valor, ou seja, não é um bom prefácio para que você continue lendo o livro, não é? E às vezes dá até a impressão do seguinte, será que esse autor era sábio mesmo? Porque ele começa falando coisas que às vezes até nos desanimam, né? O livro de Eclesiastes, a gente brincou um dia desse, que é o seguinte, se você estiver um pouco para baixo e você não estiver firme com Deus, é melhor nem ler. Porque se você pegar num dia mal, você pega uma parte do livro ali que você vai sair pior ainda. Você vai sair sem vontade de viver, porque tudo que ele diz ali no começo não vale nada, não tem nada que seja feito debaixo dos céus, que é interessante. Mas voltando um pouquinho, eu falei que eu ia falar sobre Salomão. Como que a sabedoria encontrou com Salomão? Sabedoria e Salomão se encontraram como? Salomão assumiu o trono próximo dos 15 anos, depois que seu pai Davi faleceu. E a Bíblia fala, quem quiser abrir sua Bíblia ou sua Bíblia digital, aí, de papel digital, lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7, narra exatamente o momento em que Deus chega até Salomão e pergunta o que ele quer. E aí olha que interessante, tá? Quem já abriu aí? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Fala assim, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu, tu trataste Davi, o meu pai, com grande amor e leal, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. E aí Salomão continua assim, dá-me sabedoria e conhecimento. Gravem isso, sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus responde então a Salomão, já que esse que é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. 2 coisas importantes. A gente cresce ouvindo que Salomão pediu sabedoria para Deus, e Deus deu sabedoria para ele. Mas o texto é claro, né? Ele não pediu só sabedoria, ele pediu sabedoria e conhecimento. E eu fui buscar em outras traduções e tal, e todas elas falam sabedoria e conhecimento. Aí Deus fala, então já que você pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, que são coisas um pouco diferentes, né? De uma forma
simples, até superficial de falar, conhecimento é saber sobre as coisas, conhecer mais sobre coisas. Sabedoria é saber como usar este conhecimento no dia a dia. Nem todo mundo que tem conhecimento é sábio, né? E aí, uma outra coisa muito interessante é, né? Ele não pediu bens, ele não pediu honra, ele não pediu recursos, ele não pediu fama, ele pediu sabedoria e conhecimento. E aí Deus fala, como você não pediu tudo isso, o que eu vou te dar? Sabedoria, conhecimento e essas outras coisas. Aí os pentecostais provavelmente vão dizer, né? Tá vendo? Deus dá muito mais daquilo que a gente pede, do que a gente pensa. Ou se você buscar as coisas de Deus, Deus vai te dar as outras coisas juntos. Eu sinceramente penso que é um pouco diferente. Deus colocou no meu coração uma outra coisa. Eu penso que Deus quis fazer de Salomão um homem rico, próspero, famoso, além de conhecedor e de sábio, por um motivo muito específico. Ele quis usar Salomão para ensinar a gente sobre sabedoria e conhecimento. E talvez isso que Salomão tenha pedido não foi tão interessante assim. Talvez tenha sido um grande fardo para a vida dele. Bom, falamos sobre Salomão. Não há certeza de que o Eclesiastes foi escrito apenas pelo rei Salomão. Então, eu vou sempre falar sábio, porque pode ter sido escrito por ele, por outros, né? Alguns dizem que outras pessoas adicionaram coisas lá e atribuíram a Salomão, porque ele era um grande sábio, então, enfim, então eu vou sempre falar um sábio. Mas em alguns momentos a gente vai acabar falando Salomão, porque ele foi rei de Israel. Ok? Bom, se foi ele ou não, tem 3 livros atribuídos a ele. Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Os provérbios são ensinamentos simples, lições práticas do dia a dia, geralmente frases pequenas até, para ensinar alguma coisa pra gente, né? Boa parte do início dos capítulos de provérbios começa assim, meu filho, ouve o conselho do seu pai, faça isso, 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 não faça aquilo, aquilo, aquilo. São conselhos que a gente dá. Os pais falam isso, né? Meu filho, guarda um dinheiro, paga uma aposentadoria privada, lá na frente isso vai acontecer. Cuidado no namoro. Eu ouvi muito isso, não namore quem você não casaria. Não sei se vocês já ouviram isso. Pensa, você casaria com ela? Não, então para que você vai namorar ela? O meu irmão tem um episódio muito legal que meu avô, já falecido, meus avós, chegaram para ele um dia e falaram assim, meu filho, com aquela sabedoria que meu avô tinha, falou assim, eu fiquei sabendo que você tá andando com a fulana de tal. Aí meu irmão todo sem graça, né? Vô, tô sim então. Eu e sua avó, nossa, a gente quer muito seu bem, mas a gente faria gosto que você escolhesse alguém um pouquinho diferente para você. Meu irmão não teve que enfiar a cara. São conselhos práticos, mas não se aprofundam tanto. O livro de Cantares eu acho que é para um outro momento, né? Um dia a gente faz um encontro de casais aqui e fala um pouquinho mais. Ele pede algo um pouco diferente. E o livro de Eclesiastes, ele é um pouco mais profundo. Ele é profundo. Ele não fala superficialmente de algumas coisas. Um ponto aqui, outro ali. Mas claramente o autor, ele se aprofundou em temas muito importantes da vida. Muito importantes. Então esse prefácio, essa primeira parte do capítulo 1, você percebe alguém que está em conflito. Porque se tudo é vaidade, se nada presta, se tudo é inútil, se tudo é inutilidade, não tem nada de novo, nada que eu fizer vai mudar absolutamente nada. Você pensa, ou esse cara não é sábio, ou ele não é de fato tão conhecedor das coisas, ou ele está realmente decepcionado com o mundo, está decepcionado com a vida, né? E aí a gente vai continuar então a leitura no capítulo 1 do versículo 12. Quem tiver com a Bíblia aí, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 para frente, para a gente tentar entender como que continua, já que esse prefácio, esse começo foi tão para baixo, foi tão decepcionante talvez, o que o autor continua dizendo? Já que nós estamos numa série expositiva, a gente vai ler um por um. E aí começa assim, o versículo 12, ele fala, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Ok, maravilha. E aí ele fala, dediquei-me a investigar
e a usar sabedoria para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. Que tarefa dura Deus pôs sobre os homens para que se ocupem dela, para que se ocupem com ela. Então ele já fala, essa é uma tarefa muito dura, muito árdua para ele, para tentar entender tudo o que acontece debaixo do céu, tudo. É uma tarefa muito árdua. Por isso que provavelmente foi um fardo para ele ter tanto conhecimento. O versículo 14, o sábio fala assim: eu observei tudo o que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil. É correr atrás do vento. Correr atrás do vento é impossível. Não dá para correr atrás do vento, você nunca pega. É tipo enxugar gelo, né? Não dá nem para estocar vento, né, como a Dilma queria. Mas, não, eu fico imaginando assim, todo mundo que tem criança, já viu criança correndo atrás da borboleta? É lindo, não vai pegar nunca. Eu fico imaginando esse sábio aqui, olhando, vendo uma criança correndo para pegar a borboleta e falando assim, boba, não vai pegar. Você vê que ele tem um certo pessimismo, né? É tudo inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, ele não vai alcançar nada nunca. E no versículo 15 ele fala, o que é torto não pode se endireitar, não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Aí peraí, eu já comecei a olhar com outros olhos. Pô, será que o que é torto não pode ser endireitado? Em que sentido ele quer dizer isso? As pessoas não mudam, as coisas não mudam. Eu comecei a pensar o seguinte, será que ele não estava passando por um momento muito difícil da vida, provavelmente no final, onde ele já não via esperança em nada? Porque eu creio que as coisas podem ser mudadas, as pessoas podem ser mudadas. Eu creio que as coisas tortas podem ser endireitadas. Mas neste momento, o autor não cria nisso. Não é? E no versículo 16 ele fala, falei comigo mesmo, veja só, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, eu adquiri muita sabedoria e conhecimento. Ele fala de novo, sabedoria e conhecimento. Ok. Por isso, versículo 17, eu me dediquei a compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Estranho, né? Sabedoria, a loucura e a insensatez. Eu tive o trabalhinho de ir no dicionário o que é insensatez, para eu não errar. Insensatez é falta de juízo ou falta de sabedoria. Então, peraí. Então, se ele se dedicou à sabedoria e ao mesmo tempo à falta de sabedoria, ele não estava bem. É igual o cara que vai, sabe, acende vela para todos os santos. O cara vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai na macumba, vai aqui, vai ali, vai ali. Ele precisa de alguma coisa. Porque alguém que se diz sábio e procura tanto a sabedoria e não encontra aquilo que ele precisa, não vê nada de útil, e ele vai para a loucura e vai para a insensatez. Quando eu comecei a ler, eu pensei assim, cara, talvez ele nem sábio seja. Ou então ele estava vivendo uma época muito complicada da vida dele. O versículo 18 fala assim, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Em algumas Bíblias está tristeza. Vamos lá. Deus deu a ele sabedoria, e quanto mais sabedoria, mais sofrimento. E Deus deu a ele conhecimento. Ele diz que quanto mais conhecimento, mais tristeza ou mais frustração. Aí eu comecei a pensar no seguinte, vamos ver se você acompanha o raciocínio. Sabedoria e conhecimento, vamos começar pelo conhecimento. A gente só consegue conhecer algo que existe. Seja um cientista, que às vezes descobre a coisa do nada sem querer, seja um estudioso qualquer. Todo mundo que vai buscar conhecimento, ele vai buscar conhecimento em algo que existe, em algo que já foi criado. Só que eu sou criatura. Luan é criatura. A Paula é criatura. Nós não somos criador. Então toda vez que você busca conhecimento, você está encontrando algo ou está tentando encontrar algo do Criador. Tem algum limite para o Criador? Não tem. E buscar conhecimento, então, se torna um fardo. Por quê? Porque é igual cavar um buraco. Quanto mais você cava, maior ele vai ficando, e maior ele vai ficando, e não tem fim. E buscar sabedoria, ou melhor, se dedicar tanto à sabedoria, quanto mais sabedoria, mais o sofrimento. Porque quanto mais você
conhece de alguma coisa, quanto mais sábio você se torna, mais você vê que você está distante de toda a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Então, se eu me dedico a minha vida inteira a ser cada vez mais sábio, em algum momento eu vou ver, minhas forças estão indo embora, os meus dias estão se acabando, e eu não cheguei nem perto de imaginar o tanto de conhecimento, ou melhor, o tanto de sabedoria que eu poderia pegar. Provavelmente, para ele, ter tanto conhecimento, sabedoria e dedicar a sua vida a isso foi um fardo. Porque uma pessoa que está falando isso provavelmente não está bem. Não está bem. Se você encontrar uma pessoa numa praça, sentar com ela e ela começar a falar que nada faz sentido, trabalho não faz sentido. Estudar não faz sentido. Tudo isso é vaidade. Ter filhos, ter família não faz sentido. Nada faz sentido, você fala, bem, essa pessoa não está. Aí você vai começar a duvidar. Será que essa pessoa sabe mesmo? Bom, aqui termina o capítulo 1. Meio para baixo. Não é? Se for para instigar a gente a continuar lendo, a gente para de ler. Se você pegar num dia mal... muitos cristãos falam, né? Ó, se o cara não estiver firme na palavra, não vai fazer filosofia. Porque o cara vai para a faculdade de filosofia e fica meio maluco, porque ele não está firme. E aqui é parecido, hein? Você pega num dia mal, imagina, Adriano, num dia mal, cansado, você trabalhou pra caramba, Ana Paula te esperando, vem pra jantar, você esperando ela te receber com uma alegria, e ela lá, ó, a jantar tá aqui te esperando, tá tudo frio. Aí você pega, vou ler a Bíblia um pouquinho. Aí você faz igual antigamente, né? Ah, vou abrir, tem igreja que faz isso, né? Vou abrir, botar o dedo aqui, pum, cai em Eclesiastes. Exatamente, faz a roleta russa ali. Aí coloca o dedo e cai. Ou você fala, não, vou ler sobre o sábio Salomão, vou ler. O que o sábio tem a me dizer? Aí você vai, tudo é vaidade, tudo é inútil, o seu trabalho, o seu dia inteiro foi inútil, você chegou lá, ela tá brava contigo. Não faz nenhum sentido. E como que começa o capítulo 2? Eu trouxe aqui 2 títulos para o capítulo 2, porque as Bíblias, né, tem títulos, né? Eu peguei de 2 vertentes diferentes. Uma fala assim, os prazeres são inúteis, e a outra fala, a vaidade das possessões. Certamente possessões de posse mesmo, né? Enfim. E como é que começa? Vamos lá, vamos ver se melhora. O capítulo 2 começa assim, versículo 1. O sábio dizendo, eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Olha como é que mudou um pouco. Parece que agora ele falou assim, não, então eu vou me dedicar a coisas da carne, aos prazeres da carne. Vou tentar buscar aquilo que o meu coração quer. Mas ele viu que também isso era inútil. E aí, versículo 2, eu disse, o riso é loucura. E para que serve o prazer? Para que serve o prazer? Então ele chegou num momento, ele estava duvidando até disso. O riso é ruim? Você acha que é ruim rir em algum momento? Você tem que estar muito para baixo para pensar assim, não é? Mas olha que interessante. Quando a gente vai por um caminho mau, é ruim. Só que pelo menos em algum momento a gente descobre que aquilo não dá prazer pra gente. O pior é quando a gente está indo por um caminho mau e a gente não percebe que aquilo é inútil pra gente. Sei lá, a pornografia. Você deu um passo, tá errado. Só que enquanto você acha que ele é útil para você, você ainda nem chegou na sabedoria de pensar, cara, isso é inútil, vou abandonar. Ele foi para as coisas da carne, mas ele viu, é inútil, menos mal, ele dá um passo para trás. E ele continua, versículo 3. Com a mente eu investiguei como estimular o meu corpo com vinho, agora já foi para a bebedeira, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria, mantendo a mente orientada pela sabedoria. E como acolher a insensatez, que a gente pode dizer que é falta de sabedoria. Como que ele lida com as duas coisas. E ele termina assim o versículo 3. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Agora ele já está vendo que a vida é finita. Já sabia, obviamente, mas percebendo a finitude da vida, talvez estivesse próximo de um fim da sua vida. E ele pensando, cara, então eu vou me dedicar a outras coisas. Agora eu vou pro vinho. Vamos ver o que isso me traz. E aí ele continua. Versículo 4. Ó, uma coisa que eu anotei aqui. É um cara desesperado. Porque ele já não vê sentido das coisas. Ele começou buscando a sabedoria,
e não encontrou nada. Agora ele vai para a insensatez, aí vai para os desejos da carne. Agora ele está indo para o vinho, ele está tentando encontrar alguma coisa. Ele está desesperado. Para mim ele está desesperado. Versículo 4. Realizei grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Aí querendo ser grande. Tudo que a gente constrói de físico é para mostrar para os outros também, é para mostrar a grandeza. Os reis faziam isso, os imperadores fazem isso. Ainda hoje, né, tem muitos reis que fazem isso. Ok, maravilha. Versículo 5. Eu fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Legal. Segue. Versículo 6. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Olha do 4 ao 6. Grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, coloquei tudo que é tipo de árvore. Aí depois eu construí reservatório para irrigar os meus bosques. Percebe que quando a gente vai procurando e buscando realizações pessoais, a gente tem que buscar uma outra para manter aquela. O cara é apaixonado por carro antigo, por exemplo. O Claudeci é louco num... Fala um carro muito antigo aí. Não, mais antigo. Um Dodge 75. O quê? Um Fordinho 29. Ele é doido num Fordinho 29. Aí ele vai e acha um Fordinho 29. Aí a garagem dele é curta. Ele não vai deixar o carro lá do lado de fora. Muito menos o Fordinho 29. Aí daqui a pouquinho ele está tentando convencer a Michelle a alugar uma outra garagem para guardar o Fordinho 29. Aí, quando ele vai fazer uma manutenção aqui e outra ali, ele não vai levar no mecânico da esquina. Ele vai encontrar um cara que é especialista nisso. Aí daqui a pouquinho ele conhece o pessoal, ele faz o quê? Ele compra um outro carro, um Maverick 79. E vai indo. Toda vez que a gente procura coisas da vida, do dia a dia, a gente tem que buscar uma outra. Porque se você compra um carro caro, você quer levar no mecânico caro. Você compra uma casa cara, muito grande, você não vai querer limpar ela inteira. Aí você vai ter que chamar uma pessoa. Aí você quer chamar um jardineiro, você quer isso. E ele foi fazendo isso. Até porque ele tinha dinheiro de sobra, né? Imaginando, sendo nesse caso aqui o rei Salomão. E aí ele avança, ó. Versículo 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, eu tive também mais bois e ovelhas do que todos os que me precederam em Jerusalém. A gente sabe que naquela época escravo é um pouco diferente dos escravos de alguns séculos atrás, mas não vamos entrar nesse ponto. Aqui, de certa forma, ele está falando, eu tinha tanta gente para me servir, mas tanta gente. Eu comprei pessoas para me servir, algumas pessoas nasceram na minha casa, mas o que ele fala? Aí são bens, tive mais bois e ovelhas que todo mundo. Hoje a gente não falaria dessa forma, mas enfim. Né? Eu tive empresas, eu tive isso, eu tive aquilo, eu tive uma frota, né? Trazendo para os dias de hoje. Ele se cercou de conforto, de pessoas e de coisas para dar conforto para ele. E aí ele vai avançando, vai avançando. Versículo 8 ele fala assim, eu ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Ou seja, dinheiro, grana. E servi-me de cantores e cantoras. Quem vai fazer aniversário próximo aí? Semanas, próximo mês? Alguém aqui? Mais próximo. Quando? 3 de agosto. Aí imagina o Zacari, eu sei que você vai chamar um sertanejo. Imagina você botando na sua festa lá um... Quem? Gustavo Lima? Um Gustavo Lima, cara. Pelo amor de Deus. Imagina. Até eu vou, não gosto não, mas eu vou, pô, pra tirar uma foto com o cara. Imagina isso. Você trazer pra sua festa, pra sua casa, aqui ele nem fala que é em festa não, mas imagina você trazer pra tua festa um cantor. Tem dinheiro. Ou seja, isso daqui, o sábio está dizendo o seguinte, eu usei recurso, eu usei grana, eu usei muito dinheiro, prata e ouro, para começar a ter coisas que os outros não têm, para tentar encontrar o sentido de vida. E ele vai avançando. E aí no finalzinho do versículo 8, ele ainda fala assim, também eu tive um harém, também de um harém, as delícias dos homens. Ele está dizendo, não sou eu, gente. Ele está dizendo aqui, né? Se foi o Salomão que escreveu essa parte, foram quase 1000 mulheres entre esposas e concubinas, né? Mas olha só, ele está procurando cada vez mais prazeres. É diferente dos dias de hoje? Não, não é. Mulher ou homem, a prostituição, o sexo fácil, dinheiro
bens que vão chamando outros bens, aí você compra uma propriedade, você precisa comprar outra, e assim vai, assim vai, assim vai. E a gente acha que isso é sentido de vida. Em algum momento ele também estava achando. Versículo 9 ele fala assim: assim eu excedi a grandeza de todos que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Percebam, interessante? Ele fala tudo isso, tudo que ele foi conquistando, comprando, fazendo, e aí no finalzinho ele fala assim: assim, ou seja, por causa disso, ou depois disso, eu excedi a grandeza de todos que me precederam. Lá atrás, há milhares de anos, as pessoas já imaginavam que a grandeza do homem estava nisso. Estava em ter, em conquistar, em possuir, em comprar. E ele está achando que ele está muito bem. No versículo 10 ele fala: eu não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Isso é de quem tem dinheiro, né? Porque nem tudo que a gente quer a gente consegue, obviamente. Então, se tudo que o seu coração deseja você consegue, certamente está comprando isso, provavelmente com dinheiro. Ok? E aí ele vai avançando. Ainda no versículo 10, de fato, o meu coração se alegrou, olha que interessante, em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Aqui parece até que é outra pessoa, né? Se realmente tinha outra pessoa escrevendo, parece que alguém deu uma pausa e ele escreveu ali. Que, pô, peraí. Ele não estava encontrando sentido em nada. Aí, de repente, ele fala: de fato, meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa do meu esforço. Pelo menos em algum momento você pensa, ele vai mudar. Ele vai começar a encontrar sentido nas coisas. Só que aí ele começa o versículo 11. Entretanto, já virou de novo. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vi que tudo era inútil. Parece que ele dormiu bem, né? Sabe? Tipo assim, escreveu até o 10, dormiu bem. Tô feliz, tô de boa, tô uma vibe legal. Ele acordou, foi para a força de novo. Viu que tudo era inútil. E aí ele continua o versículo 11. É correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Parece que ele está tendo uns altos e baixos, né? As poucas vezes em que ele encontrou algum tipo de alegria, ele já voltou. É inútil, isso aqui não vale nada. Bom, uma pausa só para a gente retomar aqui. Como que inicia o livro de Eclesiastes? Talvez por uma conclusão, porque ele começa dizendo tudo isso. Tudo é inútil, isso não vale... não adianta perder tempo com isso, tudo que eu faço alguém já fez, o que eu fizer alguém vai vir e depois vai jogar tudo fora. Então parece que ele começa com uma conclusão. E aí depois ele começa a mostrar tudo que ele tentou na vida. Parece que está invertido, né? Aí ele começa a falar: tentei vinho, tentei mulheres, tentei comprar coisas, tive pessoas para me dar tudo, tentei a loucura, tentei sensatez, tentei a sabedoria. Ele foi tentando. E essas coisas que ele foi construindo, certamente levou tempo. Isso não é da noite pro dia. Não se constrói tantas coisas assim. E aí ele chega numa última fase, que eu coloquei aqui como uma última fase, que é quando ele cai em si. Ele fala: opa, nada disso valeu a pena. Nada disso valeu a pena. Só que pensa comigo, imagina a gente seguir por um caminho por 2 anos. 2 anos pensando que algo é bom e que dá certo pra gente. Se de repente 2 anos depois você pensa assim: cara, não é, eu estava num caminho errado, já dá uma dor muito grande. Você entende que você perdeu 2 anos da sua vida. Ou se sentiu enganado 2 anos da vida. Agora imagina você passar uma boa parte da sua vida construindo, fazendo, gastando e imaginando que aquilo ali vai te trazer algum sentido de vida. E de repente no final da vida você vê que não é. Aí se a gente tentar entender o sábio como um homem que de fato ele era, a gente fala: opa, peraí. Então é claro que ele ia realmente ter essa sensação de achar que tudo não presta. Porque ele passou muito tempo da vida dele construindo caminhos que não levaram ele a lugar nenhum. E aí no versículo 12 já começa uma fase de reflexão. Ele fala assim: então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Ele cisma com a loucura e com a insensatez. Aí eu fico imaginando o seguinte. Agora eu vou imaginar que seja de fato o rei Salomão. Imagina ele, sei lá, no final da vida,
Aí ele sentado no trono, geralmente os reis recebiam, né, as demandas do povo. O povo ia lá para reclamar isso, fulano pegou minha terra, fulano me prometeu, não pagou. Coisa nesse sentido. Imagina ele lá, sentado, cheio de ouro, cheio de coroa, cheio de soldados em volta. Ele olhando aquilo tudo, não vendo mais prazer em nada. Taça de vinho do lado, já não dava prazer para ele. Toda a autoridade que ele tinha já não tinha nenhum sentido. Ele podia mandar matar, mandar tirar de um, dar pro outro, nada. Aí eu fico até imaginando, só uma brincadeira. Tem aquela passagem, né, de que duas mães tinham um filho, bebezinho recém-nascido, uma delas, o filho morreu, e aí as duas vão para lá para disputar de quem é o filho. Ninguém queria dizer que foi o filho dela que morreu, né? Aí eu fico imaginando, imagina Salomão ali, final da vida, cansado de tudo, fez um monte de coisa, não viu sentido em nada e recebe duas mulheres loucas gritando, cada um, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Fulano, vem cá. Parte o filho no meio, dá um pedaço para cada um e pronto. Aí uma vai lá e grita. Mas, gente, imagina o que é para um rei chegar numa situação onde ele não vê mais sentido em nada. Tem muita autoridade, não serve para nada. Tem poder, não serve para nada. Tem dinheiro, não serve para nada. Tem 1000 mulheres, não serve para nada. E aí ele vai avançando. O que se pode fazer, ainda no versículo 12, ele fala assim, o que se pode fazer, o que pode fazer o sucessor do rei, quem vier depois, a não ser repetir o que já foi feito. Ou seja, nem pensando no futuro, nem o legado ele estava pensando mais. Quem vier depois pode fazer muito bem, pode prosseguir com o que eu fiz, ou pode jogar tudo fora. Vários reis na história de Israel fizeram isso, né? Um rei estava indo muito bem, veio um outro rei, se desviou do Senhor, aí ficou tudo uma bagunça, depois volta um outro rei e assim vai. Versículo 13, ele fala assim, eu observei que a sabedoria é melhor que a insensatez, menos mal. Menos mal, já teve uma boa conclusão aqui. Assim como a luz é melhor do que as trevas. E aí no 14 ele fala, o homem sábio tem olhos que enxergam. Tem tradução que fala, tem olhos na cabeça, né? Mas o tolo anda nas trevas. Perfeito. Contudo, cheguei à conclusão que ambos têm o mesmo destino. Então ele consegue enxergar que o caminho do sábio é um, que o caminho do tolo é outro, mas ainda assim ele está desgostoso da vida. Por quê? Por final os dois vão para onde? Para o mesmo lugar. Enquanto a gente tem, na maioria das igrejas, né, a ideia de que eu sou de Deus, eu estou na igreja, as coisas boas vão me acompanhar, e você escuta o sábio falando, nem sempre, né? Sabe aquela coisa de que o filho de fulano está desviado da igreja, não serve a Deus, fez o Enem, passou de primeira, meu filho está 5 anos estudando e não passou. A vida é assim. A Thaís, ela estudou pra caramba para passar na prova da OAB. Estudou, ela tirava 39, tem que fazer 40, 39 direto. Ela começou a dar aula. Mas, gente, não sei se elas vão ouvir, mas gente, faz aluna tonta. Sabe aquela pessoa que passa de qualquer jeito na faculdade? Fazia aula com ela. Aí o que acontecia? A menininha tirava 45. E a Thaís batia nos 39. Faz sentido? A pessoa buscando a Deus todo dia ali, tal. Mas o sábio disse, o final é a mesma coisa. E aí ele continua. Eu disse, versículo 15, a mim mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito, então, eu tive em ser sábio? Disse também a mim mesmo. Isso também é inútil. Aqui começa a ficar perigoso, porque ele tira uma conclusão que não é boa. Espera aí. Se o final é igual para todo mundo, ele está dizendo que não faz diferença ser sábio ou não, foi inútil ser sábio, tá estranho. Aí nessa hora que eu já pensei, cara, esse cara não era sábio mesmo não. Esse cara devia estar muito mal. Mas ele continua. 16. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Que é uma verdade. O sábio morre, tal qual o tolo. O trabalho árduo é inútil. Parece que deu tipo uma tela azul assim do Windows do cara. Porque uma coisa começa a não fazer sentido com a outra. Porque se a gente olha... Primeira vez que eu vou falar de Novo Testamento. Se a gente olha Cristo falando, é exatamente o oposto.
independente de como estejam as coisas, segue no caminho do bem e pronto. Mas olha só, ele continua no versículo 18. No versículo 17. Por isso, ou seja, por tudo que ele não está entendendo da vida, eu desprezei a vida. Não falei que começa a ficar perigoso? Por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ele adorou essa frase, correr atrás do vento. E aí ele fala, no 18, eu desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-lo para aquele que me suceder. Versículo 19. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? Foi Roboão ou Jeroboão próximo, depois dele? Roboão. O filho dele foi Roboão, que foi um tolo, fez um monte de cagada. Mas ele não sabia disso. Falando de Salomão, né, gente? E aí, olha que legal. Ele continua no versículo 19. No entanto, o próximo, né? Ele terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil. Cadê o Washington? Queria falar dele agora, cara, safado. Sabe por quê? Manda ele segurar lá. Sabe por quê? Quase toda vez que a gente chega aqui tem alguma coisa diferente que o Washington fez. Ontem que eu percebi que pintaram o ar-condicionado de preto, cara. Só ontem. E ele fica felizão, né? Ele fica muito triste quando a gente não percebe. Ele falou, tem quase um mês e tal. Né? Isso aqui eu percebi rápido. Sei lá, uma semana, que seja. Mas ele fica doido. Agora todo mundo olhando, ó. Quem não percebeu, ele botou essa madeirinha bonitinha, pá. O João desentortou ali a... Desentortou a calhazinha ali, que não é uma calha, pá, enfim. Mas para pra pensar. E se o próximo? Imagina, Fernanda, o Igor chega e fala assim, mãe, vem pra cá, vou ter um bebê, vem aqui cuidar do nosso bebê. Você vai na hora. Aí o Pedro pega, abre uma capela lá, aí vão vocês. Aí quem vai ficar no lugar? Gabriel. Gabriel vai assumir a capela. Às vezes pra ele... Gabriel, eu te pergunto, na hora de botar o tapetinho aqui, você vai fazer esse cortinho bonitinho pra encaixar aqui? Não sei. Não, talvez ele faça, mas tô imaginando, talvez não faça. Eu? Não ia fazer não. Ah, não, gente, bora. E aí, pra que essas luzinhas aqui? Vambora. O próximo vai fazer o quê? Vai fazer diferente. Pode ser melhor, pode ser pior, pode destruir tudo aqui em um ano. Aí a gente pergunta, isso tudo que é feito, se você parar para pensar de acordo com o sábio, é inútil. É inútil. Não vai durar, as crianças podem de repente começar a bagunçar aqui tudo. Estourar a caneta. Eita, exatamente. Teve uma história aí, meu Deus do céu. O bicho pegou lá na sala das crianças. Versículo 20. Por isso que eu falei que ele estava em desespero, tá? Versículo 20 ele fala assim, cheguei a ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. O cara estava desesperado. Eu fiz um monte de coisa, tô entendendo que não serve para bosta nenhuma. Pode falar bosta? Pode. Bosta nenhuma. E o próximo vai fazer o quê? Corta. E o próximo? Pode piorar tudo, cara. Pode piorar tudo. Pode abrir a porta do harém e mandar as mulheres tudo embora. Pode destruir todos os jardins que ele fez. E aí no 21, ele fala assim, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar o resultado do seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil e um grande infortúnio. Geralmente os herdeiros tragam as paradas. Geralmente o herdeiro sempre faz uma coisa de errada porque ele realmente não participou daquilo ali. Maravilha. Tá muito certo, inclusive. No 22 ele fala, que proveito tem um homem de todo o trabalho e de todo o empenho com que se esforça debaixo do sol. Cara, ele tava mal pra caramba, né? Parece que a gente já entendeu que ele não vê proveito, mas parece que ele tá ali repetindo, remoendo. Certamente era um momento muito ruim para ele, porque todo mundo já passou por uma fossa. Mas acho que ninguém escreveu um livro inteiro só de fossa, só falando de tanto tá mal. Não entendemos. E aí, olha só, o 23 ele fala assim,
Todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Um cortezinho. Eu tava lendo um pouquinho sobre como era a rotina de Isaac Newton, né? Tem não lembro o nome, mas um historiador e biógrafo, o principal biógrafo dele, que ele escreveu muito sobre a rotina de Isaac Newton com base nos relatos, nos escritos do principal ajudante de Isaac Newton, né? E ele falava assim que ele trabalhava às vezes 20 horas seguidas, esquecia de comer, que às vezes as pessoas estavam na frente dele e falavam, cara, você não tocou a comida ainda, aí que ele se lembrava de comer, e por causa disso ele adoeceu também muitas vezes. Com 22 anos ele já tinha grandes feitos, já tinha descoberto grandes coisas e tal. E toda pessoa que tem muito conhecimento e muita sabedoria, que a gente chama de gênio, todo mundo é meio bitolado. Pode ver, cara. Ele é maluco, ele mora sozinho, ele tem problema de relacionamento. Cara, tem, porque você fica realmente bitolado. Imagina uma pessoa que Deus dá para ele, vou te dar sabedoria e conhecimento. Ele fala, então eu vou dedicar minha vida a isso. Esse cara devia pensar o dia inteiro nisso. E imagina ele construindo as coisas, vendo os escravos construindo as coisas, aí, sei lá, 5 anos depois ele fala, não queria isso. Não serviu para nada. Não serviu. Não serviu. Nossa, construí jardins inteiros, perdi a graça. Igual adolescente, né? Que adolescente gosta de uma coisa, depois não gosta, depois gosta de novo. Perdi a vontade. Para o homem, versículo 24, não existe nada melhor, aqui eu buguei, tá? Do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Já voltou a encontrar prazer nas coisas. E vi que isso também vem da mão de Deus. Opa, já mudou. Aí olha só que interessante o 25. Ele fala assim, pois sem ele, tá falando de Deus, né? Vou repetir o 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem ele, quem poderia comer ou encontrar satisfação? Talvez aqui comece a virar a chave. A satisfação não está em comer e beber, mas está em fazer qualquer coisa que venha de Deus. E a gente sabe, qualquer coisa que a gente faz sem Deus no meio, em algum momento vai dar errado. E o último versículo do capítulo 2, ele fala assim, ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Algumas Bíblias falam prazer. Quanto ao pecador, Deus lhe dá a tarefa de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem é de seu agrado. Isso também é inútil, isso também é correr atrás do vento. Os outros capítulos de Eclesiastes, eles não são tão para baixo assim, né? Senão a gente sai meio depressivo. Mas, voltando ao que eu tinha falado no início, que a sabedoria e o conhecimento talvez tenha sido um fardo para ele, porque ele se dedicou demais àquilo, mas eu creio que foi Deus que quis assim. Por quê? Na verdade, o grande propósito da vida é não ter propósito nessa vida. Só que nós sabemos disso, porque a gente tem a revelação de Cristo. A gente conhece o Cristo encarnado. A gente conhece o Cristo que veio, que morreu, perdoou nossos pecados, e é Ele que nos dá salvação, e salvação é outra vida. A gente não tem nada que preste aqui. Mas o autor, falando há milhares de anos antes de Cristo, ele não tinha a mesma visão que nós temos hoje. Talvez Deus, da mesma forma que Deus usou João Batista, que foi preparado, ele estava preparando o caminho de Cristo, talvez Deus tenha usado esse autor para preparar a gente com a sua vida, que, sei lá, não vou dizer que foi perdida, mas ele gastou a maior parte da vida dele tentando encontrar uma coisa e não encontrando. Um homem que recebeu conhecimento e sabedoria. Eu fiquei pensando assim, mas espera aí. Se Deus dá sabedoria e dá conhecimento, como que em algum momento isso pode ser ruim para mim? Que não faz sentido. Será que é a dose? Igual a gente fala, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Se for remédio demais, mata. Se for na dose, é um remédio.
E eu pensei no seguinte, foi até bom a gente estar aqui fora, né? Vamos pensar nesse sol aqui, que está batendo ali na cara do Dauber, lindo, maravilhoso. Vamos pensar nesse sol. Quando está sol demais a gente reclama, quando está sol de menos a gente reclama e tal. Mas se não é esse sol, a temperatura do nosso corpo está ruim. Se não é o sol, o nosso corpo não se desenvolve da forma correta. Com o sol, a gente evita algumas doenças. Inclusive, a gente se cura de algumas também. Quando fala para gripe, faz isso, e vai tomar um pouco de sol. Só que o sol em demasia vai te causar insolação. Se você passar uma tarde inteira sentado no sol, não passar um protetor e não beber uma água, você vai passar mal. E quanto mais a gente se aproxima do sol, não tem como, vai morrer. Qual que é mesmo? Sonho de Ícaro, né? Que Ícaro queria voar, não é isso? Da mitologia? Ícaro queria voar e tal, e fez umas asas e tal, e foi se aproximando do sol, e o sol derreteu as asas e caiu. A sabedoria e o conhecimento é para nós. É para nós. Porém, ela é algo de Deus. É algo de Deus. É impossível ter todo o conhecimento. É impossível ter toda a sabedoria. Eu creio que Deus usou o autor falando o seguinte, olha, cara, sua vida vai ser difícil pra caramba. Você vai chegar no final, cara, vai dar a impressão que tudo deu errado. Mas sabe por quê? Porque eu quero que você escreva dizendo que eu busquei tudo e não encontrei nada. Nada do que eu queria encontrar, eu encontrei. É como se fosse o sol. Isso aqui pra mim é bom, isso aqui pra minha pele é bom. Se eu começar a chegar mais perto, vai ser ruim. Eu não tenho capacidade para isso. O autor diz em alguns momentos, eu vou tentar encontrar uma solução, alguma coisa que me agrade pelos poucos dias de vida que eu tenho. Se você buscar cada vez mais e mais e mais, você vai chegar uma hora que você fala assim, não fui a lugar nenhum, minha vida está acabando, e o que eu fiz dela? Só que para nós isso faz sentido. Porque não ter propósito nessa vida é o que faz a gente ter propósito na outra. Eu penso que é impossível a gente amar muito essa vida e amar muito a próxima. Não dá. Não dá. Eu penso que é igual uma balança. Se aumenta o amor demais pela vida eterna, a gente começa a ir pro caminho de Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Claro que é muito difícil a gente chegar no nível dele. Se a gente começa a inverter isso e começa a ter valor, dar valor e colocar amor nas coisas daqui, aí sim a gente tem que lembrar de tudo isso que o autor falou. Por quê? Se a gente tem segurança na vida eterna, aí sim a gente tem que ler bem Eclesiastes. Porque ele vai ensinar a gente o seguinte, tudo que você está vendo, coloca o teu olho em tudo, não faz sentido, é inútil. Tudo que você já fez, alguém já fez melhor ou alguém vai fazer depois. Tem alegria na sua família e nos seus filhos? Não importa. Não faz sentido. Então uma pessoa que não está firmada em Cristo e não entenda que é fechar os olhos aqui e aí sim a gente vai alcançar o principal que Deus deu a nós, que é a salvação. Ele não prometeu mais nada nessa vida para a gente não ter salvação. Aí a gente tem um problema para ler Eclesiastes. Pelo menos esse começo. Porque não vai fazer nenhum sentido. Tem pessoas que perdem a vida e tiram a própria vida. Por quê? Cara, a vida perdeu o sentido. E a próxima? Não sei nem se existe, mas essa para mim não faz sentido. Ele tira, ou ele tenta tirar. Mas nós que conhecemos a palavra, a gente tem que fazer isso. Ter menos amor aqui e começar a olhar e ver que tudo isso aqui é inútil, cara. É meio estranho, né? Eu vou chegar em casa, vou ver a Morena tentando andar toda partinho assim, vai ficar todo feliz. Mas eu deveria pensar, isso é inútil. É inútil porque realmente importa. Eu posso ter prazer nisso. Mas se eu esperar que propósito de vida seja isso, Jesus morreu em vão. Ele não veio prometer nada disso. Nada disso. Quando a gente pega isso daqui, essa parte bem filosófica e quase que depressiva, esse começo dele é para baixo pra caramba. E aí a gente traz Cristo dizendo, aqui vocês vão ter aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
esquece o que vocês têm aqui e pensa na próxima. Aí você fala, opa, agora eu entendi. Que agora eu vi que o propósito é não ter amor aqui, não ter propósito aqui, porque eu posso ter propósito em outro lugar. E o que muitas religiões que creem em outras vidas fazem, às vezes, melhor que a gente. O que eu conheço de gente que crê em reencarnação e que não se importa com esse bem material aqui, porque ele fala, cara, vou perder, nem sei em que corpo que eu vou voltar. E o que eu conheço de crente que quer saber de ganhar e fazer acontecer. Ontem mesmo estava eu e a Fernanda brincando, né, Fernanda? Eu falei assim, Fernanda, como é que deve ser? Deve ser bom ser rico, né? Caraca, deve ser bom pra caramba. Você chegar em algum lugar, passar o cartão assim, nem olhar, sabe? Adriano, como é que é, Adriano? Ai, ai, gente, eu acredito que Deus usou esse autor para preparar um caminho para a gente esquecer essa vida, porque nada disso aqui tem valor, aquele café maravilhoso ali é inútil, mas é muito bom, mas nada disso importa. Tem lugar que as pessoas não têm nem o que comer, cara, e os caras estão servindo a Deus e a gente tem um café maravilhoso. Café é útil? Não é. Não é inútil. Bom, na semana que vem, acho que é o Dauber, né? Dauber vai falar sobre umas coisas mais light, tem tempo para isso, tempo para aquilo outro. Mas vai ficar bom. Vamos orar? Se você quiser levantar, fique à vontade. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por esse café, nós te agradecemos pela luz que não acabou, nós te agradecemos por todos que vieram, por tudo que nós temos aqui, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo trabalho que temos, pelo estudo que temos, pelos bens que temos, mas nós reconhecemos que isso é inútil, não tem valor para a nossa vida, Deus. Obrigado, e eu peço que o Teu Espírito Santo fale comigo e com cada um que está aqui, ou aqueles que vão assistir em casa, para que eles comecem a desistir de encontrar propósito nessa vida e encontrar propósito em Cristo, no Senhor, que prometeu para a gente uma outra vida. Da mesma forma que nós queremos estar aqui na semana que vem, com famílias, com amigos, buscando a Tua face, ainda assim a gente sabe que isso é inútil. Mas que o Senhor consiga dar esse equilíbrio para a gente, para que a gente possa entender que a verdadeira utilidade é esquecer dessas coisas e pensar na Tua volta. Apenas isso. Mas ainda assim, como filhos que somos, nós pedimos para que o Senhor continue conosco. Apenas isso. Continue conosco. Esteja ao nosso lado, para que a gente possa continuar nessa caminhada de coisas do dia a dia que não tem valor, mas enquanto nós estivermos aqui, que a gente encontre alegria nas suas coisas, até que a gente de fato se encontre com aquele que um dia nos chamou e nos redimiu. O que eu não soube falar, Deus, que o Teu Espírito Santo fale o coração de cada um. E que Ele realmente trabalhe nos corações de cada um de nós, Senhor, porque esse mundo está tentando colocar o inútil na nossa vida todos os dias. Nós queremos rejeitar isso para pensar nas Suas coisas. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, uma boa tarde para todos, um bom café.